Olá, meus amigos! Estamos no episódio 6, como estudar e interpretar a Bíblia sozinho. Nesse mesmo vídeo, eu vou dividir o estudo em duas partes, a parte A e a parte B, do episódio 6. Então, vamos iniciar a parte A e falaremos de 10 estratégias para uma excelente leitura. São elas: ler com atenção, ler repetidamente, ler pacientemente, ler seletivamente, ler com a oração, ler com imaginação, ler meditativamente, ler com propósito, ler aquisitivamente e ler telescopicamente. Aprendemos em episódios passados que o passo da observação requer que você assuma o papel de detetive bíblico, procurando pistas quanto ao significado do texto. E achar pistas no texto bíblico requer mais do que uma única abordagem. A Bíblia, ela deve ser lida para ser entendida. Não podemos nos contentar com menos do que isso. E essas estratégias nos ajudarão nesse caminho. Vou explicar cada uma dessas estratégias. Hoje serão duas. A primeira é ler com atenção. A leitura atenta envolve estudo. Quando você se aproximar da Bíblia, concentre-se totalmente nela. A Bíblia não produz seu fruto ao preguiçoso. Portanto, aplique a mesma disciplina mental que você aplicaria a qualquer assunto pelo qual você tem um interesse vital. Provérbios 2:4 faz um apanhado interessante das riquezas da palavra de Deus, assemelhando a sabedoria bíblica a minérios preciosos, não encontrados na superfície, mas no nível mais profundo. A verdade de Deus é uma preciosidade disponível, capaz de transformar a nossa vida. Entretanto, temos que ir mais profundo para encontrarmos essas riquezas. É preciso penetrar a superfície, é preciso pensar muito mais do que ter uma simples leitura, fazer uma simples leitura da palavra de uma forma apressada. Crer verdadeiramente na Bíblia ainda é um problema para muitas pessoas, pois como crer em milagres sobrenaturais, como a ressurreição de Cristo, por exemplo, quando o mundo é obviamente governado por leis e forças naturais? Isso impede o aprofundamento na palavra de Deus, capaz de desviar o ser humano que passa a seguir a religião e não a palavra de Deus. Para cultivar a habilidade e de ler atentamente, convido vocês a fazer esse experimento. Leiam atentamente o curto livro de Filemão, com apenas 25 versículos. O livro de Filemão, ele registra o conselho do apóstolo Paulo a um velho amigo, cujo escravo, de nome Onésimo, havia fugido. Onésimo encontrou-se com Paulo em Roma e tornou-se cristão. E agora Paulo o envia de volta a Filemão. Aplique essa leitura os princípios de uma leitura atenta. Bombardeie esse texto com perguntas. Responda o que é possível descobrir sobre o relacionamento entre Paulo, Filemão e Onésimo. Reconstrua a situação. Responda quais os sentimentos estavam envolvidos. Que considerações práticas, que perguntas permanecem sem respostas conforme você lê a carta? Que problemas isso gera? Sobre quais questões ela fala? Por que você acredita que a carta é significativa o suficiente para ser incluída na Bíblia? Como você falaria a alguém sobre esse livro e quais foram as perspectivas que você ganhou dele? Sugiro que vocês voltem esse vídeo e anotem essas perguntas e façam outras perguntas ao texto buscando respondê-las. Agora vamos partir para a parte B desse vídeo. Vamos lá. A segunda estratégia é ler repetidamente. Há textos que somente captamos a ideia após lermos várias vezes. E com a Bíblia não é diferente. A diferença é que ler a Bíblia repetidas vezes nunca será o suficiente, pois inacreditavelmente ainda veremos coisas que não tínhamos visto antes.
Vocês têm essa sensação? Sempre parece que a gente vê algo novo? Mesmo já tendo lido várias vezes, ouvido várias vezes aquele pedacinho? Então, para ajudar nesse processo, experimente ler livros inteiros da Bíblia de uma só vez, do seu início até o fim. Parece difícil? Lembrem vocês lembram lá das colunas de jornal? Então, saibam que o tamanho dos livros da Bíblia, eles não são maiores do que 2 ou 3 colunas inteiras de um jornal. Então, o objetivo aqui é que você seja capaz de apreciar a unidade de cada livro, pois a maioria das pessoas perde ao pular de passagem em passagem, já que nunca conseguem obter um senso do todo e, consequentemente, a sua percepção fica fragmentada. Outra maneira também de ler o livro é ouvindo o audiobook. Então, isso vocês podem encontrar no YouTube, escolher um livro e ouvir ele todinho. Então, muitas vezes, ouvir a palavra é uma experiência muito mais envolvente do que ficar ali lendo. Outra maneira de ler e repetir é ler também em voz alta. Não há nada como o som da sua própria voz para que você vá ali se envolvendo com as escrituras. Ler em voz alta o força a prestar atenção em cada palavra que você está dizendo. Então, experimente esse desafio. Leia o livro todo de Esther. Isso aqui já é... Primeiro foi Filemon, na parte A. Agora é a parte B, para ler repetidamente. Leia o livro todo de Esther, do Novo Testamento. Filemon é Esther do Velho Testamento e do Antigo Testamento, e Filemon do Novo Testamento. E aqui no de Esther, uma vez ao dia você vai ler ele inteiro. Ele é bem curtinho, por 7 dias. Ou seja, você vai ler esse livro 7 vezes. Use as sugestões como ouvir em áudio, ler em voz alta e outras habilidades de ler que você pode encontrar com a sua criatividade. Então veja quantas coisas novas você pode ver em cada dia sucessivo. Então faça uma lista das suas observações. Tente contar essa história a alguém de uma forma clara e precisa. E depois você responde a si mesmo. Que perspectivas você ganhou dessa história? Assim, a gente termina o episódio de hoje e eu sugiro que vocês, novamente, revejam esse vídeo e busquem praticar para vocês conseguirem obter um bom proveito desse aprendizado. Até semana que vem com o próximo episódio. Tchau, tchau!